Muito bem, Setembro Laranja. Setembro Laranja significa o combate à obesidade infantil. Campanha da Sociedade de Pediatria de São Paulo, Sociedade de Pediatria de São Paulo, né, a SPSP, que visa combater a obesidade infantil. Quem conversa conosco sobre esse importante tema é a doutora Rosana Tumas, médica, pediatra, presidente do Departamento de Nutrição da Sociedade de Pediatria de São Paulo e coordenadora da campanha. Doutora, bom dia, seja bem-vinda à Jovem Pan News Bauru. Bom dia, Alexandre, bom dia a todos. Eu gostaria primeiramente de agradecer o convite para a minha participação no seu programa. Eu que agradeço a chance de ouvi-la, doutora. Aliás, um importante alerta às famílias, pais e mães, às escolas, hoje de tempo integral, que oferecem um cardápio às crianças ali diariamente. A questão da obesidade infantil deve preocupar também muito por conta do novo estilo de vida, né, doutora? Eu tenho um garoto de 11 anos em casa, uma menina de 16 anos em casa, e a gente sabe a preocupação dos pais com relação ao tema, viu? É verdade. Na verdade, esse problema já vem há bastante tempo, né, e vem se intensificando ultimamente, principalmente agora, depois da pandemia do Covid-19, né, que a gente ficou isolado dentro de casa, as aulas passaram a ser online, então o uso das telas, assim, aumentou exponencialmente. O sedentarismo, né, realmente piorou bastante depois da pandemia. Doutor, inclusive com relação a isso, a senhora tem absoluta razão, nós temos também a questão da segurança pública. Eu, garoto, tenho 48, esse mês completo 49 anos, eu joguei bola na rua, eu andei de bicicleta, eu ia a pé para a escola, voltava a pé, ia para os meus compromissos, para o cinema íamos a pé, para o shopping íamos a pé, enfim, nós gozávamos de uma segurança, tínhamos uma segurança pública que não temos hoje. Então, não temos mais a liberdade ou condição de dar essa liberdade para essas crianças também se movimentarem nesse sentido, né? Realmente, aqui em São Paulo, principalmente, nós temos várias regiões que são muito perigosas, violentas, né? E as mães acabam tendo essa dificuldade, então acabam não podendo usar os espaços próximos de casa, como praças, parques, devido à frequência de bandidos ou, enfim, de viciados em drogas ali, e a gente sabe que para as mães às vezes fica muito difícil poder acompanhar os filhos numa caminhada, numa atividade ao ar livre, porque elas também trabalham, né? Então acaba ficando bem complicado mesmo para a gente conseguir estabelecer uma rotina de atividade física para essas crianças. Doutor, ao mesmo tempo a importância de um cardápio bem elaborado para que a criança também não sofra nenhum prejuízo nutricional. Entendo que é fundamental a gente encontrar o equilíbrio, que passa pela atividade física, sim, mas também pelo cardápio, não é? Com certeza. Mas a gente aqui no Brasil, a gente vem vivendo uma transição nutricional, né? O nosso país era um país que tinha muita desnutrição infantil, então houve um esforço enorme de todos os setores aí da sociedade para combater essa desnutrição infantil. Hoje, em situações onde a gente vive em locais que têm condições como as grandes cidades, a gente realmente não vê mais tanta criança desnutrida. Só que, por exemplo, as merendas escolares, elas foram elaboradas para combater a desnutrição, né? E hoje a gente vive o problema contrário, né? A gente tem que revisar todas essas ações que foram desenvolvidas para combater a desnutrição, agora para combater o efeito que veio atrás disso, que foi a obesidade infantil. Mas, doutor, eu sou do tempo da merenda da escola, que era produzida ali pela merendeira, num trabalho da escolha dos produtos. Veja, não tinha nenhuma preocupação em elaborar um cardápio, mas havia uma absoluta preocupação na qualidade do que era ofertado. Desde a sopa, dos ingredientes básicos, do arroz, feijão, né, de alguma mistura, do macarrão, enfim, havia uma preocupação com a qualidade daquilo que se ofertava. Hoje, a gente tem, por exemplo, a tal da merenda seca, que é aquela bolachinha, que é aquele biscoitinho, né? E a gente sequer consegue imaginar, de fato, o tamanho do vilão que este é na vida de uma criança, né? Mas mesmo assim a gente tem um outro problema, Alexandre, que é, por exemplo, as crianças, elas acabam almoçando e jantando na escola, e a janta tipo 4 horas da tarde.
Aí essas crianças vão para casa e elas jantam de novo, né? Ou muitas vezes tem crianças que estudam à tarde, elas almoçam em casa e depois chegam na escola e almoçam de novo. Então, o fato de você repetir uma refeição principal, mesmo ela tendo uma composição melhor do que a bolacha que você mencionou, também é ruim. A criança acaba se acostumando a comer mais do que ela precisa. Doutora, e com relação a para quem em casa, né, tem criança hoje e não tem tempo de preparar uma refeição saudável, né, de preparar ali no fogão, juntando os bons ingredientes para isso e acaba apostando nos, né, nos já enlatados, naquela lasanha pronta, naquela comida congelada, nos superprocessados, enfim. Isso também contribui para o aumento da obesidade infantil, esta facilidade trazendo a gravidade, né? Com certeza. Agora, isso daí não vai ter jeito. A pessoa tem que se organizar, tem que elaborar a lista, o cardápio, a lista de compras, arranjar um tempo na semana para preparar as refeições da semana, pode fazer o congelamento em casa, não tem problema nenhum, mas desde que a gente use os ingredientes na forma natural, né? Então, comprar na feira, não comprar nada pronto no supermercado. E também, para as pessoas que têm uma condição financeira melhor, a gente tem um monte de serviços, um monte de empresas que fornecem essas refeições já saudáveis e congeladas e prontas, né? Então, aí vai de cada um escolher o seu próprio caminho. Agora, doutora, qual é a preocupação, nível de preocupação de um pai, de uma mãe que hoje tem um filho no sobrepeso, obeso em casa, do ponto de vista da investigação? Por exemplo, né, a frequência no pediatra, né, num endocrinologista, para via exame entender se há relação com qualquer outro problema que pode ser apontado ali via exame, e aí a correção dessa rota, né? Qual onde deve ser acendida essa luz vermelha para os pais estarem atentos, doutora? Eu acho que o fator aí de alerta é o pediatra na consulta de puericultura. O pediatra, ele é o primeiro que vai poder identificar uma aceleração no ganho de peso na curva de crescimento do paciente. Para os pais, às vezes, vai ser demorado para perceber isso, né? Eles vão perceber quando a criança já está obesa. O pediatra não, ele tem condição de pegar esse momento mais precocemente, intervir e procurar, a nossa batalha é essa, né, de tentar prevenir que a criança chegue na obesidade, porque daí vai desenvolver realmente essas complicações metabólicas, ortopédicas, enfim, de várias situações que podem acarretar em doenças para essa criança mais precocemente, cujo tratamento é realmente a gente controlar o ganho excessivo de peso, fazer uma alimentação saudável, instituir uma rotina de atividade física, enfim, mudar os hábitos dessa criança. Além dos riscos do bullying na escola e de consequências psicológicas, né, doutor? Com certeza. As alterações psicossociais são bastante frequentes, infelizmente. E tem como a gente antever ou precaver essa situação de olho na saúde do seu filho, na visita frequente ao pediatra e seguindo as orientações, né? Não dá mais... eu me lembro da minha avó, doutor. Minha avó que dizia, que bonitinho, tá tão gordinho, tá bonitinho, tá saudável, tá gordinho. Esse tempo já passou, né, doutor? Passou na teoria, na verdade, porque tem muita gente que ainda acha que nenê gordinho é nenê saudável, né? E, na verdade, a gente sabe que não necessariamente. A gente pode até ter uma criança que tem um excesso de peso ali e ela ser saudável, mas a gente também tem o risco de desenvolver todas essas complicações que já são conhecidas e preveníveis, então a gente precisa atuar. Doutor, e a Sociedade de Pediatria de São Paulo, em função deste setembro, né, o setembro laranja, está trabalhando nessa orientação? Pacientes que chegam aos consultórios hoje, independentemente de plano de saúde ou via SUS, são alertados dessa campanha? Sim, na verdade, a gente institui algumas ações, né, na Sociedade de Pediatria, algumas voltadas para os pediatras, outras para o público leigo. Então, hoje, por exemplo, a gente vai ter uma live e 3 especialistas, 3 pediatras vão estar disponíveis para atender as demandas de questões do público leigo. Então, acho que vale a gente aproveitar aqui para divulgar, né? Tá no site da Sociedade de Pediatria ali as informações todas sobre essa live.
O site é spsp.org.br. Legal. Então, a partir de que horas, doutora, por gentileza? A partir das 7h30 da noite. A partir das 19h30 no site spsp.org.br, essa live hoje atendendo inclusive a população, né, aqueles que estarão participando da live e tirando dúvidas fundamentais para que a gente vença a obesidade infantil com campanhas importantes como essa, como o Setembro Laranja. Conversei com a doutora Rosana Tumas, médica pediatra, presidente do Departamento de Nutrição da Sociedade de Pediatria de São Paulo e coordenadora da campanha Setembro Laranja. Doutora, boa sorte na live de hoje, obrigado pelos esclarecimentos, sucesso. Eu que agradeço, Alexandre, muito obrigada. Eu que agradeço.